Sabe aquela história que parece que muda da noite para o dia? É exatamente o que a gente vai ver hoje. Um império de mais de 60 anos que, puf, desmoronou em um único dia. Vamos mergulhar num dos momentos mais decisivos da nossa história, a queda da monarquia. Um evento que foi tão rápido, quase sem sangue, que pegou todo mundo de surpresa. E essa é a grande pergunta, né? Por décadas, o Brasil, sob comando de Dom Pedro II, parecia o retrato da estabilidade. Então, o que foi que aconteceu? Como é que uma estrutura que parecia tão sólida, tão firme, desabou de uma hora para outra? É exatamente esse mistério que a gente vai desvendar agora. Mas olha, para a gente entender o fim, a gente precisa primeiro dar uma olhada no auge. O Segundo Reinado foi um período bem longo e, na visão de muita gente da época, parecia um verdadeiro sucesso. E essa imagem era realmente poderosa. Pensa só, por quase 50 anos, o Brasil viveu uma fase de paz interna, de estabilidade política, com um imperador que era visto como um protetor das artes e das ciências. O país se vendia para o mundo como um império moderno, esclarecido, bem aqui, no meio dos trópicos. Só que essa identidade não surgiu do nada, não. Foi um projeto. O Império investiu pesado na construção de uma cultura que fosse a cara do Brasil, sabe? Patrocinando artistas, criando institutos de história. O objetivo era bem claro: criar um sentimento de união, de nação e mostrar para todo mundo que o Brasil era único, diferente da Europa. Acontece que, enquanto o Brasil estava focado aqui dentro, o mundo lá fora estava pegando fogo. A Europa passava por mudanças gigantescas e era só uma questão de tempo para suas ondas chegarem com tudo no nosso litoral. A velocidade com que tudo mudava era uma coisa de louco. A segunda revolução industrial estava virando o jogo de cabeça para baixo. Aço, eletricidade, o motor a combustão. Novas tecnologias estavam criando novas potências econômicas e, claro, com elas, novas ambições políticas. E aqui está o pulo do gato. Essa nova classe social, a burguesia, movida a lucro e eficiência, tinha uma visão de mundo totalmente diferente. Para eles, a monarquia, com toda aquela tradição, era um sistema lento, ultrapassado. Era vista como um obstáculo para o progresso, que precisava sair do caminho. E essa nova economia trouxe junto uma nova forma de pensar, o positivismo. A ideia era que a sociedade devia ser guiada pela ciência, pela razão, e não por tradição ou pela vontade de um rei. O lema ordem e progresso soava como música nos ouvidos de muita gente, principalmente dos militares. Agora vamos voltar para o Brasil, porque todas essas ideias que estavam vindo da Europa encontraram aqui um terreno super fértil, sabe? Um terreno que já estava sendo adubado por tensões que estavam prestes a explodir. Foi bem aqui que a estrutura do império começou a trincar de verdade. A monarquia foi perdendo seus principais apoios, um por um. Foram 3 crises acontecendo ao mesmo tempo, cada uma delas atacando uma base diferente do poder do imperador. Primeiro, a questão da escravidão. O processo de abolição foi lento, mas a cada nova lei, a raiva dos grandes fazendeiros, que eram a base econômica do império, só aumentava. Quando a Lei Áurea finalmente chegou, eles não viram aquilo como libertação, mas sim como uma traição do imperador. E ao mesmo tempo, o exército voltava da Guerra do Paraguai muito mais forte, com muito mais prestígio. Eles já não se viam mais como simples funcionários do imperador. Com a cabeça cheia de ideias positivistas, os militares começaram a acreditar que eles eram os verdadeiros agentes da modernização do Brasil, com ou sem um rei no poder. E assim, o palco estava montado. Com os pilares do império todos enfraquecidos, todos os elementos da crise, fazendeiros bravos, um exército com projeto de poder e uma nova classe urbana querendo mudança, se juntaram para formar a tempestade perfeita. 1888, a assinatura da Lei Áurea. Um momento histórico, claro, uma vitória humanitária gigantesca, mas politicamente foi o tiro de misericórdia. Ao libertar os escravizados sem dar nenhuma compensação financeira aos antigos donos, o imperador perdeu o apoio do seu último e mais poderoso pilar, a elite do café. A partir dali, o imperador ficou politicamente sozinho. O caminho estava livre. No dia 15 de novembro de 1889, um exército com um projeto de poder, apoiado por civis que queriam a república, simplesmente marchou e tirou o governo do poder. A monarquia nem lutou para sobreviver, porque na prática não tinha mais ninguém para defendê-la. A república foi proclamada. Um novo capítulo da história começava. Mas a pergunta que não quer calar é: essa mudança lá no topo do poder significou uma mudança de verdade na vida de todo mundo? E aqui que a promessa e a realidade batem de frente.
A lei trouxe a liberdade no papel, mas a nova república não criou nenhum caminho para integrar essas pessoas. Sem acesso à terra, à educação ou à cidadania de verdade, a população negra foi, em sua maioria, deixada de lado. A exclusão continuou, só que com outro nome. E essa é a reflexão final que fica. A queda da monarquia foi um ponto de virada, não há dúvida. Mas o novo regime acabou herdando e, em alguns casos, até aprofundando desigualdades muito antigas. Olhar para esse momento da história faz a gente se perguntar o que realmente significa progresso e, talvez mais importante, quem é que se beneficia dele.